Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal És o Leão do Mar. Vamos para mais um vídeo para falarmos do nosso Santos Futebol Clube, o maior time da terra. E vamos falar um pouquinho desse Santos e Água Santa. Jogo treino hoje no CT Repelé. Pegou de surpresa muita gente aí, né? Muita gente não estava imaginando que ia ter um jogo treino, né? Vamos falar um pouquinho desse jogo treino. Vamos ler aqui a notícia que o próprio Santos colocou. Tem coisas relevantes, coisas importantes. Lembrando que ontem o Neymar e o Soteldo não foram para campo, né? Ficaram na academia, o Zé Ivaldo também. E hoje o Neymar apareceu, jogou um pouquinho aí o jogo treino. O Soteldo continuou na academia junto com o Zé Ivaldo, então não foram para campo. Mas vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. O Santos que venceu o Água Santa 3-2 no CT Repelé e de forma imediata, falando do resultado assim, a cru, né? Cru, que a gente não viu o jogo, né? Então a gente falar de forma profunda. Mas os gols, os dois gols tomados pelo Santos, né? O Santos de um jogo treino aí tomou 2 gols, claro, que o jogo treino geralmente são divididos em 3 partes, como foi esse jogo de hoje, nesse jogo treino, mas tomar 2 gols do Água Santa demonstra o porquê que o Santos está dessa forma no Campeonato Brasileiro, principalmente na parte defensiva, né? E tomare que isso serviu de lição para o nosso técnico Pedro Caixinha fazer mudanças radicais na parte defensiva do Santos. Porque da forma que o Santos está jogando de forma defensiva, não dá. O sistema defensivo do Santos é patético. É uma coisa horrorosa, muito, muito ruim, né? Para não falar outra coisa. Então precisa arrumar essa parte defensiva, não tem jeito, tá? Não vou entrar na questão de mérito, que essa semana a gente vendo todo mundo falando sobre a questão do Santos e muita pressão sobre o Pedro Caixinha. Todo mundo sabe que o Pedro Caixinha vai praticamente pro seu tudo ou nada contra o Fluminense, né? Se ele perder lá contra o Fluminense, dificilmente ele vai conseguir ficar no comando do Santos. Agora, tem a questão da multa, né? Questão da multa aí, que um salário que era 30 milhões, outro salário que é menos, enfim. Mas é muita grana que o Santos vai ter que desembolsar caso queira mandar embora o Pedro Caixinha. Essa é a grande realidade, né? Eu botei na thumb aí, o jogo treino serviu para alguma coisa? Bom, a minha resposta é o seguinte: eu espero que serviu para alguma coisa, né? Tendo em vista que, como eu falei de início, a questão dos 2 gols tomados, a parte defensiva do Santos precisa ser mexida, e ele mexeu em peças, tá? O Pedro Caixinha mexeu em algumas peças aí. Eu vou compartilhar a tela aqui do Santos para a gente falar sobre isso, né? Eu acho que é importante falarmos sobre essa questão desse jogo treino de hoje. Tá aí logo o Neymar, como tá na thumb, né? Como jogador contra o jogador do Água Santa. E eles colocaram aí, né? O Vitor Anjos, o grande Vitor Anjos, que é o cara que comanda aí a comunicação do Santos, junto com o Fábio Maradei, né? Com o Neymar Júnior em campo, o Santos se vence a Água Santa por 3-2 em jogo treino, tá? Então esse foi o resultado desse jogo treino, surpresa, para muitos aí uma surpresa. Eu vou ler aqui, depois a gente vai parando pra gente opinar sobre algumas questões, né? O Santos Futebol Clube bateu o Água Santa por 3-2 em jogo treino realizado na manhã desta quinta-feira no CT Rei Pelé, seguindo o processo final de recuperação da lesão muscular na coxa esquerda. O meio atacante Neymar Júnior entrou no segundo tempo do duelo e atuou por 30 minutos, tá? Os gols do triunfo santista foram anotados por Guilherme. Olha aí, ó, Guilherme fez 2 gols e provavelmente Guilherme será titular contra o Fluminense lá no Rio de Janeiro, hein? No Maracanã, tá? David Washington, que tantos criticaram por causa do último gol que o Santos tomou contra o Bahia, né? Tava frio, mole. Eu acho que realmente ele foi muito mal, mas também não adianta ficar pegando pesado demais assim com o menino, né? Sei lá. Eu acho que às vezes a gente vê algumas opiniões, o pessoal pode ser que dê opiniões com a flor da pele, né? Porque também não pode se jogar o David Washington no lixo dessa forma. Um jogador que é do Chelsea, tudo bem que jogou no Chelsea B, mas é um menino, é um garoto, muito novo ainda. É um garoto com muito talento. Então a gente tem que ter um pouquinho de calma. Então ele anotou aí o gol, um dos gols, né? Daniel Bahia e Rodrigo Carioca descontaram para o time do Água Santa. E aqui tá uma mensagem do Neymar, né? É muito importante voltar a fazer esse jogo amistoso, porque é o que acontece nos jogos.
Estou feliz por ter me sentido bem. Agora é só continuar evoluindo para voltar ao meu 100%, afirmou o 10 do Peixe. Aqui eu quero fazer um parênteses. A gente precisa falar sobre isso. Naquela ocasião que o Santos ficou 7 jogos, 7 dias aí, não diretos, mas ficou 4 dias, depois 3 dias sem treino. Inclusive, depois do jogo do Curitiba, que o Santos fez esse jogo, que acho que foi importante, o Santos poderia ter feito outro jogo treino, né? Então, cara, o que o Caixinha fez com essas questões de folga não foi legal, não bateu bem, não foi bom pro time. Eu acho que nós que acompanhamos futebol há muito tempo, a gente sabe que o treinamento, futebol e outros esportes, né? O treinamento é tudo, cara. Óbvio que os caras têm a fisiologia, etc e tal, que o cara vai estourar. Mas, cara, como você explica, por exemplo, naquela semana da estreia do Brasileiro, o Vasco ter treinado todos os dias e o Santos não. Então, assim, mas no Santos a gente detectou algumas coisas. Acho que realmente o Pedro Caixinha chamou uma responsabilidade totalmente errada. Não sei se por vontade dele ou foi a pedido dos jogadores, mas ele entrou numa situação difícil. Porque se ele bancou os caras e os caras não deram resposta dentro de campo, a conta vai tudo para ele. É o que está acontecendo com a questão do Pedro Caixinha, né? Fora que também ele tá muito mal também. Então aqui, né? O duelo foi essas palavras do Neymar, né? O duelo foi dividido em 3 tempos de 30 minutos, buscando dar mais minutagem aos atletas com menos rodagem no atual elenco, tá? Então ele tá dizendo aqui que foi para dar minutagem. O treino é para dar minutagem ou o jogo treino é para você treinar para a próxima partida que o Santos tem? É essas coisas que me incomodam. Se você faz um jogo treino, igual o Neymar fala aí, porque o que acontece nos jogos, então tá tendo uma divergência de palavras aqui. Ou você faz um amistoso, como acontece nos jogos, então você tem que estar com força máxima, tá? Ou é um amistoso pra você dar ritmo para os jogadores. Então, assim, essas questões que vão se dizer mínimas, que a gente fica se perguntando, né? Então aqui faz o seguinte, né? A primeira etapa aí que é bem curioso, tá? Brazão no gol, Léo Godoy na lateral direita, tá? O Gil na zaga, o Luan Pérez. O Luan Pérez por quê? O Zé Ivaldo não foi pro jogo treino, tá? Ele tá com desconforto muscular, então o Zé Ivaldo tava na academia, tá? Então por isso que o Zé Ivaldo não tá aí. E o Escobar na lateral esquerda. De volante, olha lá, ó, ele saca o Gabriel Montempo, hein? João Schmidt, o sonolento, com Diego Pituca, que eu torço, cara, muito que ele volte a jogar futebol. É o mesmo exemplo que eu dei do David Washington. Acho que a torcida do Santos também jogar o Diego Pituca no lixo. O Diego Pituca realmente não estava jogando nada há muito tempo, não é mais aquele Diego Pituca de novo, mas é um cara que tem potencial, tá? Então acho que a gente tem, ainda mais para elenco, acho que a gente tem que dar um voto de confiança. É só isso que eu falo. Tassiano de meia, aí bate naquela questão, mas o Tassiano não estava sendo usado para ser um centroavante? Vocês sabiam disso, né? O Tassiano estava sendo usado para ser centroavante, para disputar posição de centroavante. Aí ele coloca de meia. Aí ele vem com o Roleiser na direita, o Guilherme, que fez 2 gols na esquerda, o Tiquinho Soares, tá? Eu tô falando direita e esquerda, eu não vi o treino, mas provavelmente foi isso que ele colocou, tá? Mesmo porque o Santos até divide em ponto e vírgula aí, né? O que significa que o Santos jogou em 4-3-3. Tá aí a batida do Guilherme, deve ter sido gol. O time do segundo tempo foi João Paulo, já sacou o Brazão, Léo Godoy, e depois ele bota o João Basso. Tá? Ele bota o João Basso. Agora ele botou o João Basso no intuito de ser lateral direito, ou ele bota o João Basso para o Santos fazer 3 zagueiros? Que depois já vem com o Luizão, já tira o Gil e deixa o Luan Pérez e bota o Kevson no lugar do Escobar. Aí vem Tomás Rincon no lugar do João Schmidt, Pituca, depois ele coloca o Gabriel Montempo, e aí sim o Neymar. O Neymar joga aí nesse segundo tempo. Gabriel Veron no lugar do Roleiser,
o Barreal na parte esquerda do campo no lugar do Guilherme e o David Washington de volante. E o time do terceiro tempo, Diógenes, o JP Sherman, que é um lateral que está muito contestado. Aí ele volta numa formação com o João Basso, Luizão e Kevson. Thomas Ricon, o Koulibaly, que é um jogador africano, que é da base do Santos, tá treinando. O Gabriel Bontempo. Aí eles colocaram o Ian de atacante. O Ian deve ter jogado de meia ali, né? Bom que o Ian voltou a jogar aí, legal. Gabriel Veron e David Washington. Então o time do terceiro tempo é um time que a gente não pode pegar como parâmetro para o jogo contra o Fluminense. Vocês concordam? E o do segundo tempo, algumas questões ali que a gente pode falar. Então a minha pergunta que eu falo, o jogo treino serviu para alguma coisa? Sinceramente falando, gente, para mim, eu vou falar o que eu acho, só serviu pro primeiro tempo, então. E mesmo assim tava sem o Neymar. Tá? Porque o Soteldo, se você ver, se o Tassiano não tivesse aí, provavelmente ele botaria o Soteldo. Soteldo que provavelmente eles vão pro jogo, tá? O Soteldo e o Zé Ivaldo. Estão com desconforto muscular, mas devem ir pro jogo no domingo contra o Fluminense. Mas a minha preocupação é assim, vamos supor, o Neymar não vai começar jogando, tá? Vamos supor que o Soteldo não joga. Ele vai botar o Tassiano de meia, gente. Ele vai botar o Tassiano de meia. E aí eu fico preocupado, porque se caso o Soteldo não vá para essa partida e o Neymar só entra no segundo tempo, fecha o meio campo, cara. Bota João Schmidt, Diego Pituca, já que ele quer o João Schmidt, Diego Pituca e o Gabriel Bontempo. Por que não? Sob a lateral direita, é difícil, né? É uma situação complicada, né? Que o Santos se encontra. Porque o Santos tem o JP Chamon que tá muito mal. O Léo Godoy, a gente sabe o que é o Léo Godoy. Eu arrisco a dizer que o Rainer é um pouquinho melhor do que o Léo Godoy. Olha que o Rainer é uma coisa horrorosa, né? Com todo respeito. Mas o Léo Godoy, até o momento, mostrou que é complicado, tá? O mais engraçado é que esse jogador, de 2023, 2022, acho que foi um dos melhores jogadores de futebol argentino. Eu não consigo entender, cara. O cara é muito fraco, tá? Agora sim, eu acho que o Santos ele precisa ter um pouquinho de coragem. Quem comanda o Santos, né? Pô, o JP Sherman tá mal, o Léo Godoy também não dá. Cara, não dá pra contratar? Pega o Gabriel Simples da base. Por que não? Vai tentando, cara. Tenta outro cara, sei lá, bota 3 zagueiros. Faz alguma coisa. O que não dá é pra jogar. O Santos tá se prejudicando. O Santos se prejudicou nesse ano, até o momento, por causa da parte direita do campo do Santos. O Léo Godoy e o JP Sherman têm prejudicado o Santos nos jogos. Então o Santos tem perdido jogos ali. A zaga também, eu sempre falei isso para vocês. Não é questão de ser chato. Eu gosto do Gil, o Gil acho que tem que estar no elenco, mas muitos torcedores colocavam o Gil como a solução do problema. Eu sempre falei que o Gil não é solução para problema. O Gil é um cara com, sei lá, 37, 38 anos, que no Corinthians já foi muito mal. O Corinthians expulsou ele praticamente de lá porque ele não estava aguentando. Ele tá sentindo a Série A. E eu sabia que assim que ia acontecer isso. Gente, na Série B, o Santos ficava com a bola. Todos os jogos. Nenhum time veio pra cima do Santos. Até nos jogos que o Santos perdeu. Série A é outra coisa. O Santos é agredido a todo momento. Dentro, fora de casa. Então, às vezes o torcedor é muito razão. É muita emoção, desculpa. Então a gente tem que ter um pouquinho de cabeça no lugar. É a mesma coisa que eu falo do David Washington, que é bom jogador, e o Pituca também. Eu acho que o torcedor santista tem que cair na realidade das coisas. Entendeu? Então, para mim, pessoal, esse jogo treino aí que o Santos fez, serviu para quê? Para os 30 minutos. Porque praticamente é um esboço do que o Santos pode jogar. Porque se o Zé Ivaldo também não for para campo, vai ser o Luan Pérez, óbvio, é natural que seja isso. Entendeu? E provavelmente ele vai apostar no Léo Godoy, né? Que realmente o JP Sherman, eu vou falar para você, viu? Depois da sua renovação, nunca mais foi o mesmo jogador, tá? Então é isso aí, eles colocaram os 3 times, legal o Santos ter colocado isso. Aí eles botam aí, o meio atacante solteiro dos zagueiros rival não atuaram contra o Água Santa, pois seguiram fazendo trabalho de fortalecimento para adquirirem condições de jogo. Então eles vão pro jogo domingo contra o Fluminense. O Santos Futebol Clube
volta a entrar em campo no próximo domingo, quando enfrenta o Fluminense, às 19h30 no Maracanã, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Tá aí o David Washington. O Santos precisa vencer urgente o time do Fluminense nessa próxima rodada, né? Então, galera, eu acho que é bem por aí, tá? Então, essa é a minha opinião sobre a questão do jogo treino. Serviu para os 30 minutos. Eu acho que você, como o Neymar falou, né, ali, que o jogo treino é muito o que acontece no jogo, mas isso serviu para o time do primeiro tempo e um pouquinho para o time do segundo, porque o time do terceiro tempo, gente, não vai jogar. Koulibaly, esses caras não vai jogar. Então, assim, eu acho que é legal ter jogo treino, eu acho bacana, é interessante. Questiono por que não foi colocado o jogo treino lá atrás, diante daquelas folgas. Podia ter colocado vários jogos treinos. O Santos podia ter feito outras apresentações, outros amistosos, e não fez. Agora tá correndo atrás do prejuízo, né? E lembrando, o Santos já começa atrasado esse planejamento. Tá bom, galera? Pessoal, queria agradecer a vocês. Se inscreve no canal Azulão do Mar, dá o like aí, compartilhe com a galera, para que a gente possa crescer cada vez mais e chegar aos 5.000 inscritos. Tá bom, galera? Obrigado. Fica aí essa minha live sobre esse jogo treino do Santos contra o Água Santa hoje. Tá bom? Tchau, galera. Fiquem com Deus.